Danilo Gentili. No programa de hoje, Chris McKinnell. As assombrações do 1º de novembro e vandalizando seus sonhos. O Traje a Rigor. Agora recebam ele, que é bobão, babão e bundão. Danilo Gentili. É de noite, estamos no ar, hein? Olha só o que aconteceu em Tocantins. Um oficial de justiça foi para o cemitério intimar um cara que tinha morrido num assalto. Coloca a notícia aí para vocês não falar que eu estou inventando. Ó, oficial de justiça vai a cemitério tentando intimar morto em assalto. O oficial chegou, foi no local, chamou o nome do falecido 2 vezes, não obteve resposta. Fica a dica. Da próxima vez, o oficial de justiça leva um copo e um tabuleiro. Agora, olha onde chegou o politicamente correto. Estão processando até o Gasparzinho. Puta merda. Pelo visto, o caso já foi transferido, agora ele tá na Justiça Divina. Vamos começar logo. Ainda é Halloween. Ontem a gente fez um especial de Halloween, não é? O que tá acontecendo aqui? Ei! Nossa! Peraí. Eu tava continuando. Peraí, amigão. Peraí, eu tô apresentando um programa, amigão. Desculpa interromper. Come on, my friend. Eu recebi essa intimação. Aqui é o 15º distrito aqui do Herê, Tocantins, não? Não. Aqui é São Paulo, em Anguera, tá bem longe. Tá, merda, hein? Mas o brasileiro não tem sossego nem quando morre. Puta que pariu! Por onde é que sai? É aqui? Dá licença, hein? Olha lá, é um fantasma de calça jeans e tênis. Olha lá, ele não tá achando a saída, olha lá. Olha lá, tá perdidão. Tá perdido, atravessa Olha lá, o fantasma não consegue atravessar uma cortina, Murilo. Não consegue atravessar uma cortina. Você faz mais fantasma como antigamente. Eu tomei um susto na hora que eu vi o fantasma entrando, eu falei, já, Roger, graças a Deus, não é. Que isso? Se fosse o Roger, o fantasma vinha no carrinho, assim, ó. Sabe quem tá aqui? Esse cara, ele é neto da família, daquele casal especialistas em paranormais. Já viu Annabelle, a Freira, Invocação do Mal? Você sabe que essa franquia de filme é baseada em fatos reais de um casal de especialistas em paranormalidade. O nosso convidado, ele é neto desse casal. Chris McKinnell hoje no The Noite. E o Traje a Rigor. Nosso convidado é palestrante e especialista em paranormalidade. Ao lado dos avós, ele capturou a boneca Annabelle. Depois, sabe aquele filme da Annabelle? Pois é, ele viveu o caso que inspirou o longa A Freira também. Ele é neto daquele casal de especialistas em paranormalidade da Invocação do Mal. É o neto deles da vida real. Ninguém entende mais de exorcismos, assombrações e coisas estranhas do que ele, Diguinho. Chris McKinnell.
começar, antes de começar a nossa conversa, quero agradecer e dizer que o Chris veio para Horror Expo 2023, que vai acontecer nos dias 4 e 5 em São Paulo. Tem site, não tem? Onde que acontece? No Promagno, Centro de Eventos Promagno, agora sábado e domingo. O site é horrorexpo.com.br. Olha, na semana do Halloween você fez a sua Exatamente. Horror Expo, hein? Legal, então sábado e domingo agora. Isso. Boa, o Chris vai estar lá e vai ter outras atrações. Vai estar o Chris McKinnell, os 2 dias. A gente está trazendo o Mico Hughes, que é o menino que fez Cemitério Maldito. Que legal. A gente tem 6 bandas. Está vindo o Tim Ripper Owens, que era o vocalista do Judas Priest. Boa. Alquimia vai tocar, tá tocando Zumbis do Espaço. A gente vai ter Torture Squad e Electric Funeral, que é o tributo ao Black Sabbath. E o Verloren, que é uma banda nova também. Que legal, um festival de música, de cultura, de horror e tudo mais. Bacana. Legal. Boa sorte para vocês, então. Apareçam, esse fim de semana. Chris, você é neto dos investigadores paranormais Ed Warren e Lorraine Warren. Warren, falei certo? Warren. Warren is correct, yes. Warren, Correct. isso aí. E, puxa vida, os seus avós hoje são famosos no mundo todo por causa da série de filme que aqui no Brasil se chama Invocação do Mal. Invocação do Mal é a série principal e tem uns spin-offs, né? Tem o filme Annabelle, tem o filme A Freira e tem o Invocação do Mal, que é a espinha principal da franquia. Você participou de alguma dessas investigações com seus avós, dessas que a gente vê em Hollywood? A Freira, você estava lá investigando? Eu investiguei alguns desses casos. No segundo filme da Invocação do Mal, eles apresentaram o personagem da freira. E a freira não é real. Foi criado pelo diretor James Wan para conectar aqueles 2 casos. Mas no filme A Freira, há um personagem chamado Maurice Theriault. E ele é conhecido no filme como Frenchie. Mas se a gente analisar os créditos no final do filme, vocês verão o exorcismo real do Maurice Theriault. E foi um dos meus casos com os meus avós. E, na verdade, aquele foi o caso, foi o exorcismo em que o meu avô teve o primeiro ataque do coração. Uau. Ele quase morreu durante esse caso. Antes da gente continuar a conversa, vou pedir um compiladinho aí dos filmes, só para quem não vê, lembrar do que a gente está falando. What are you guys? Well, we've been called ghost hunters, paranormal researchers. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. Can you tell where she is? I don't know. She's doing it again. She's reaching out to Arnie. Cris, agora vamos fazer assim, ó. Eu vou colocar uma foto dos atores de Hollywood e dos seus avós pra gente dar uma comparada. Cadê? Você acha que Hollywood conseguiu captar um pouquinho da essência dos seus avós? Eles conseguiram pegar bem a história de amor por trás. A Vera passou um tempo com a minha avó e ela se apaixonou pela minha avó. Ela respeitava tanto a minha avó e ela fez um trabalho excelente. O Patrick é um ator fantástico e eu amo tudo que ele faz. Mas ele não conheceu o meu avô. O meu avô faleceu antes dos filmes serem feitos. Então ele se baseou em entrevistas, em vídeos que ele viu na internet. Então eu não vejo nenhum dos meus avós quando eu vejo os filmes, é claro. Mas eu acho que a Vera, a atriz, pegou a essência da minha avó. É um bom retrato, é um bom filme sobre a história dos seus avós. Embora não seja, obviamente, porque não é um documentário, é um filme, afinal de contas. É fantasia. É fantasia. Os casos são reais, 100% reais, mas os detalhes são tudo de Hollywood, tudo. O que exatamente os seus avós
acreditavam ou quais são os casos que eles... imagino que seus avós conversavam com você a esse respeito. O que eram isso que eles iam atrás? Eram demônios? Eram espíritos de pessoas que morreram, ou seja, fantasmas? Ou tinha de tudo? Exatamente o que era esse sobrenatural? Para os meus avós, e é isso que as pessoas não entendem muito bem sobre o do trabalho, é que a visão deles mudou com o passar do tempo. Pelos primeiros 6 ou 8 anos das investigações deles, eles não acreditavam em demônios. E, infelizmente, na década de 80, tudo era demoníaco. E a gente tinha muitas conversas sobre esse assunto, porque eu não concordava. Mas eles se adaptaram e mudaram de novo na década de 90. Na década de 80, o meu avô achava que toda a bruxaria era a mesma coisa que satanismo, rock and roll era do capeta. Ele estragou bastante assim a minha infância. Eu não aproveitava, eu não consegui curtir o rock and roll. Mas na década de 90 ele conseguiu entender que ele errou. Então as pessoas não podem pensar nisso como alguma coisa estática. Quando eles analisam as entrevistas antigas, eles não têm que pensar que eles entendem os meus avós por base nisso, porque é um campo de pesquisa e eles mudam de acordo com as evidências. Você chegou a trabalhar com seus avós quando você era adolescente? Você tinha... Isso, eu comecei a ir em investigações reais quando eu tinha 16 anos de idade. E foi a experiência mais aterrorizante da minha vida. Era um caso de um poltergeist, de um fantasma, e foi demais. Sabe, Hollywood deveria fazer um filme sobre esse caso. Porque quando a gente chegou no lugar, o marido e a mulher eles não queriam entrar em casa. Eles estavam aterrorizados. Era uma casinha pequena. E assim que a gente entrou lá, a casa inteira começou a tremer. E a gente ouviu porradas nas paredes em 3 repetições. E os meus avós falavam que isso era uma blasfêmia à Trindade. E quando a gente subiu as escadas, as paredes tremiam. E aí eu olhei no banheiro que ficava no final das escadas e o crucifixo que estava pendurado na parede estava de ponta cabeça, igualzinho em Hollywood. Você viu isso? Eu vi isso. Não, e piora com o passar da noite. O meu avô fez eu sentar no quarto principal, no escuro, enquanto tudo isso estava acontecendo, sozinho. Enquanto eles estavam lá embaixo para fazer uma provocação religiosa para que eu pudesse dizer para eles o que estava acontecendo. E nesse momento, eu ainda tinha medo do escuro. Só o escuro para mim já era o suficiente para eu me cagar todo. Eu também. Mas eu não podia decepcionar o meu avô. Então, eu fiquei lá sentado 1 hora, ouvindo uns barulhos vindo das paredes, tipo uns rugidos, parecia lobo arranhando as paredes. E toda vez que eles tentavam trazer essa questão da igreja para cima, no 2º andar, isso desaparecia. E aí eles desistiram, foram embora, e aí eu desci e tudo parou. Mas às 3 horas da manhã foi um inferno. A mulher e o meu avô estavam sentados no sofá, eu estava sentado numa poltrona perto deles. Estávamos fazendo uma entrevista pelo rádio e o marido e um outro pesquisador estavam lá em cima. E a gente estava fazendo uma entrevista pelo telefone. E 2 ovelhas negras chegaram e ficaram parados na nossa frente. A gente tem até uma foto de uma dessas criaturas. E a mulher começou a gritar que o rosto dela estava pegando fogo. E o meu avô colocou a lanterna no rosto dela e a gente viu 2 arranhões assim no rosto dela e começou a pingar sangue no peito dela. E aí o incenso que tinha na cozinha saiu e foi na minha cabeça, na minha cara. Ele quase pegou em mim, eu estava segurando um crucifixo numa mão e o telefone na outra mão. E esse incenso bateu na janela atrás de mim e ele estava dentro de uma panela e essa panela ficou dobrada, mas a janela não quebrou. E eu falei uma coisa que eu não deveria falar. O quê? Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu gritei, que merda é essa? Uou!
Aqui... A mulher gritou que ela queria sair da casa e eu falei, é uma ótima ideia. É uma boa ideia. Então eu saí correndo para a porta de entrada e a gente já tinha entrado e saído por aquela porta. E aí a luz começou a piscar. E aí essas ovelhas negras ainda estavam lá, paradas, olhando pra gente. E a cadeira onde eu estava sentado começou a vir na minha direção pelo quarto. E a porta não abria. E aí abriu sozinha. E aí a gente saiu, deixando o meu avô sozinho ali na sala, ainda no telefone, contando para todo mundo o que estava acontecendo. Ele era uma das pessoas mais corajosas que eu já conheci na minha vida. E eu preciso dizer com toda sinceridade que eu sempre serei muito grato a ele por aquela experiência. Porque eu aprendi uma lição muito importante. Eu encarei os meus medos pela primeira vez na minha vida. E na noite seguinte eu fui dormir no escuro pela primeira vez. E eu nunca mais tive medo de nada paranormal. Uau! Caramba, olha isso. Ô, Chris, você... Eu quero te perguntar o que você acha que é tudo isso que você viu, o que você entende. Mas antes, eu quero mais histórias a respeito. Porque você também esteve presente em alguns exorcismos. Oh, absolutely. Ah, com certeza. I'm actually an exorcist. Eu sou um exorcista. Você é um exorcista. Yeah, but Isso. I'll let you in on a Mas dirty little secret. vou te contar um segredinho. Claro. I don't believe in demons. Eu não acredito em demônios. And I think the idea of E eu demonology acho que a ideia is da actually ridiculous. demonologia é ridícula. Because Porque everybody wants to study it todos through the lens of querem one estudar religion. isso através dos olhares de uma religião. And I've been blessed enough to E live eu over fui 90 abençoado places de around the morar em world, from 90 the poorest lugares ao country redor in do West mundo, Africa, in all of the dos world, in países West mais Africa, pobres na for 2 África, years, durante to 2 Mali, anos, até in Mali, to Nepal, no to Nepal, Korea, na Thailand, Coreia, Tailândia, Israel, Inglaterra, qualquer lugar. E mais em outros lugares, aqui na América do Sul, na América Central também. Eu até morei, a América do Sul foi o meu lar nos últimos 4 anos. E o que eu descobri é que essas coisas que nós não chamamos de espíritos humanos são influenciados pelas nossas crenças culturais. E essas coisas se manifestam de acordo com o que a gente acredita. Então, se você vem de uma família hindu, você nunca vai encontrar um demônio cristão. Se você é de uma família muçulmana, nunca vai ser um demônio budista. É sempre de acordo com as suas crenças que eles se manifestam. E isso me diz que é mais sobre a gente do que as coisas externas. Eu acho que essas coisas nos provam quanto poder nós temos. É a mesma coisa com os fenômenos de poltergeist. Se não é um espírito humano causando esse problema, há chances que há um humano real, cujas habilidades estão fora de controle e que essa energia está acumulada sem controle e tendo uma vida própria. Uma das coisas que eu mais odeio nesse mundo é como as pessoas veem essa pesquisa como um hobby. E o que eles querem é ter visualização no YouTube e curtidas no Instagram, seja lá o que for isso. E eles não se importam com as famílias, eles não se importam com o que eles estão mexendo. E nós não fazemos isso. Nós estamos lá para ajudar as pessoas. Pode ser uma habilidade psíquica fora de controle. Eu já fui jogado em uma cama do outro lado do quarto por uma criança de 10 anos de idade que usou a mente. Mas assim que a gente apagou as luzes, o meu amigo pesquisador reclamou que eu estava chutando a cama. E eu falei, eu não estou chutando a cama, os meus pés estão aqui dentro do saco de dormir. Então a gente acendeu as luzes e ele gritou, Chris, para de chutar a cama. E aí a cama levantou, voou coisa de 3 metros pelo quarto, caiu e quebrou. Bum. Eu ri demais. Você riu? Engraçado de ouvir.
Só que eu também sou um médium psíquico. Eu falo com fantasmas, eu falo com pessoas que faleceram. Na maioria das vezes, não é um fantasma ou centenas de fantasmas que estão ali. É só a impressão do sofrimento deles que deixou a energia naquele lugar. E um cara sensitivo, uma pessoa sensitiva pode captar isso. Às vezes podem tirar uma foto dessas imagens. Por outro lado, se você for um otário, você vai ser um otário depois que morrer também. Então nós temos espíritos humanos que podem causar muitos problemas e também fenômenos de poltergeist. E também há uma outra coisa. E é isso que mais me fascina. É a manifestação de um pensamento. Ou, como as bruxas chamam, egregores. Ou, como os budistas chamam, tulpa. É algo criado pela energia humana vivida, que quando é feito por alguém que sabe o que está fazendo, eles podem criar meio que uma estampa de data, um sinal de data e falar, ok, estou mandando essa energia para fazer esse trabalho e aí essa energia é dissipada. Mas quando isso acontece em lugares que não acreditam em magia, e isso é só uma teoria minha, isso pode ficar fora de controle, porque as pessoas não estão direcionando essa energia. Então nós temos adolescentes que estão passando por tumultos emocionais e também têm habilidades psíquicas que podem se manifestar em algo muito poderoso. E como não tem ninguém controlando, isso pode perder o controle e virar o que pode parecer ser uma entidade demônica. Então, não pense que eu vejo isso de uma forma leviana, porque eu trabalhei em casos que pessoas morreram através de possessão demoníaca. Isso é real, isso é mortal. O caso do Maurice Thier, apesar de o exorcismo ter dado certo, e foi uma das lições mais difíceis que a gente aprendeu. Foi tão difícil eu conseguir chegar no meu avô e entender o quanto que a psicologia é importante depois desses casos, no acompanhamento, porque sempre tem uma pessoa, uma razão por trás disso tudo. Nós podemos milhões de pessoas brincar com uma Ouija board, com espíritos e não se ferirem, mas alguém que tem algum problema de saúde mental ou de violência doméstica, com problemas em casa, isso pode se manifestar de forma negativa que pode ficar preso a você. A minha avó dizia, se você distribuir energia positiva, você recebe de volta. E se você distribuir energia negativa, você pode receber algo mortal de volta. E é isso que nós vemos. Você tem alguns objetos que você usa para o exorcismo? Esses aqui eram dos meus avós. Na verdade, esse broche era da minha avó. Olha, se a gente puder mostrar aqui. Ok. Esse broche é da Escócia, o lugar preferido dos meus avós. Eles voltavam lá todos os anos. Na verdade, ano que vem, nós vamos recriar o tour que eles fizeram na Grã-Bretanha. Estou muito ansioso com isso. Mas deixa eu mostrar umas coisinhas aqui. Esse era da sua avó. Isso, da minha avó. A minha avó colecionava vidro vermelho. Por favor, pode pegar. Por favor. Tem energia boa aí, eu prometo. Que legal. A sua avó... Aliás, você sabe se ela passou no set do filme para ver se estava tudo bem? Se ela estava aprovando a atriz? Na verdade, você mostrou uma cena em que eles, ali da faculdade, a minha avó estava na plateia, viva, naquela cena. Seu avô que não estava, né, vivo na época do filme, sua avó ainda era viva. Não, ele estava trabalhando em outras coisas espiritualmente. Ele só apareceu algumas vezes para mim. A minha avó aparece muito mais. Eles já me ajudaram em casos... Na Costa Rica, em San José, num cemitério assombrado, um garotinho faleceu ali. E durante uma festa de Natal na Escócia, eles também apareceram. Foi incrível, outras pessoas sabiam que eles estavam ali. Foi muito interessante. A minha avó até falou, Chris, estamos aqui. E ninguém me chama assim, só minha avó. Esse aí era Esse aqui era do seu avô. Do meu avô. Que legal.
Yes, it did. Isso. Seus avós eram católicos? Eram... Catholics. Yes. Católicos, isso. Yes. E esse? Now this one is very special. Esse aqui é muito especial. This is from Padre Pio. Isso aqui é do Padre Pio. Ok. Here, please. Pode pegar. Thank you. And Padre Pio is Padre the Pio patron saint é of our o family. santo Is this one? da nossa família. Yes. This one. Yes. He actually showed up in the Ele Amityville horror. apareceu no horror de Amityville. Tem uma foto dele olhando de cima para a minha avó. E ela estava lendo a biografia dele na noite que eles foram convidados para ir para o horror de Amityville. Ela orou para ele e aí eles foram atacados aquela noite por alguma coisa sombria e maldosa que acabou com a casa. Começou no museu com o meu avô, bagunçou tudo e aí correu ou saiu girando como um ciclone para cima das escadas para minha avó. O meu avô saiu para fora para chegar, para tentar alcançar por fora, porque ele não conseguia chegar no corredor para ficar preso. E enquanto isso, essa coisa chegou até a minha avó e ela estava aterrorizada. Isso era 3 horas da manhã. E aí ela levantou na cama, ela estava ajoelhada, tinha um cachorro se escondendo atrás dela, se escondendo desse negócio. E o meu avô chegou pelas portas dos fundos e essa coisa começou a girar, acabou com a sala e aí subiu pela chaminé. E essa foi a primeira noite antes deles sequer chegarem no horror de Amityville. Falaram que foi o pior caso que eles trabalharam na vida inteira. Uau. Danilo, eu tenho uma pergunta para ele. A parte dos seus avós catalogarem esses objetos que eles achavam e essas coisas, era uma coisa mais de catálogo ou realmente eles achavam que eles podiam fazer mal se ficasse solto por aí como a boneca? Aproveitando a sua pergunta, põe a foto da boneca real, que a Annabelle não é aquela boneca de Hollywood. A Annabelle, como todo mundo sabe, é essa boneca aqui, ó. Que, aliás, eu acho essa boneca mais aterrorizante do que a de Hollywood, tá? Eu concordo. Eu cresci com a Annabelle. Ela chegou em casa quando eu tinha 3 anos de idade. Não acredita no filme da Annabelle. É pura fantasia. Essa pura boneca fantasia. real que nós estamos vendo aqui, ela é muito mais assustadora, porque uma boneca dessa fazendo alguma coisa dá muito mais medo que uma boneca com cara de mal. Aquilo é palhaçada. Mas a pergunta do Igor, né, foi: seus avós guardavam os objetos para catalogar como um museu ou aquilo era uma prisão dos objetos para o objeto não fazer mais mal? Eu queria que você respondesse já, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com Chris McKinnell, os netos. O neto do famoso casal que originou o filme, a franquia conhecida no todo mundo, Invocação do Mal. Antes do intervalo, Chris, o Igor perguntou, não foi isso? Se os seus avós tinham aquele museu com os objetos como um catálogo histórico dos casos ou como uma prisão para os objetos não fazer mais mal para os outros? Olha, sinceramente, eu acho que a pior coisa do legado dos meus avós é eles terem chamado aquilo de museu. Aquilo nunca estava aberto ao público, só para convites especiais em grupos pequenos. É uma prisão para proteger as pessoas daquelas energias. E eu me preocupo com o fato de que hoje todo mundo quer pegar esses objetos e eles compram coisas online que quase sempre são falsas. Mas eles também vão para antiquários buscando coisas que têm energia e eles compram porque eles conseguem sentir alguma coisa e levam para casa e isso pode estar assombrado. E isso pode ser muito perigoso. Então, eu não favoreço isso. Eu não acho que isso é bom. E, na verdade, eu acabei de lidar com outra boneca assombrada mês passado na Flórida. E foi muito difícil. Por que boneca atrai tanto... É a energia da criança ou é um objeto que tem acesso a uma criança que tem a energia mais limpa, mais inocente? Por que um brinquedo... Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais objetos em que nós depositamos o nosso amor mais do que numa boneca? Dele vibrador. Não.
Não liga pra ele, isso não foi legal que ele disse. Eu não uso vibrador, é mentira dele. Olha, tem uma energia pesada ali, viu? Acredita. Ele fica tremendo o dia inteiro. Aliás, quantos espíritos cabem no Diguinho ali? Depois você responde. Aí... You don't want to know that. Olha, nem tanto assim. Uau! Realmente, os brinquedos, a gente tem muita... A gente deposita muita emoção. Eu, até hoje, eu tenho brinquedo que eu não quero me desfazer. Porque eu adoro aqueles brinquedos. Olha, a verdade é que eu não acho que a Annabelle estava, de fato, possuída por um demônio. É um exemplo ótimo da energia humana. Originalmente era um presente da mãe da criança para 2 crianças. E eles amavam aquela boneca. Eles tinham acabado de se mudar para um apartamento e cuidavam da boneca, colocavam para dormir, colocavam na mesa para jantar com eles. E aí um dia, os braços da boneca levitaram e ficaram parados na mesa. E eles pensaram, isso era 1968, então era de Aquário, foi tipo, nossa, deve ter um espírito na boneca. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, um amigo deles falaram que ele era medium. E olha, eu sou um medium, eu sou um médium, eu sou psíquico, e eu não acredito em nada que alguém psíquico diga sem provas. E esse cara errou feio. E, na verdade, criou toda uma história de uma criancinha chamada Annabelle, que é bem conveniente quando você pensa que é uma boneca que chamava Raggedy Ann. E aí, essa menininha tinha sido morta na casa e agora queria alguém que amasse ela. Eram crianças, era óbvio que elas iam amar uma criança que tinha sido morta. Compravam pulseiras para ela, que ainda está lá no pulso da boneca. Começaram a cuidar ainda mais, não deixavam a boneca sozinha e colocaram todo o amor e energia delas na boneca. E essa boneca começou a responder. Começou a se mexer pela casa e ir para lugares onde eles não tinham deixado a boneca. E assim como no segundo filme da Annabelle, começou a deixar mensagens em papel com giz de cera. Falando tipo, tá com saudade? Quer brincar? Mas isso começou a assustar as crianças. Então, para você, a boneca não era um receptáculo de fantasma ou demônio, era uma antena que captava a energia das crianças. Isso. Era a energia humana que estava sendo depositada na boneca. Mas assim que essa energia começou a mudar e se tornou meio assustador, porque eles estavam assustados, elas ficaram com medo. E aí a energia começou a se tornar negativa. Aquela antena começou a captar agora a energia das crianças assustadas. Exatamente. E uma tarde, uma das crianças estava dormindo no quarto e sonhou que estava dormindo no sofá e sonhou que a Annabelle estava em cima de mim me sufocando. E aí ele levantou, pegou a boneca, jogou do outro lado e falou, você é uma boneca idiota, você não machuca ninguém. Assim que ele fez isso, apareceram arranhões no peito dele. E imediatamente entraram em contato com a Arquidiocese dos Estados Unidos. E por sorte tinha um padre lá que conhecia os meus pais. Isso foi antes dos meus avós ficarem famosos. E os meus avós fizeram isso durante 20 anos antes de ninguém conhecer eles. Então, os meus avós concordaram ir até lá, pegaram a boneca, mas não sabiam como conter a energia dela. E não souberam isso durante anos. Em cerca de 1974, um dia eles receberam a visita de um amigo nosso, o padre Bill Sherman. E ele tinha acabado de comprar um carro novo, ele era um padre novo, ele estava mostrando o carro. E aí ele disse, eu vi que você tem uma boneca que ataca as pessoas. E meu avô falou, isso, padre, tá lá embaixo, quer ir conhecer a boneca? E aí eles foram até o porão e a Annabelle estava numa cadeira de balanço. O padre Bill foi até a boneca, pegou a boneca e falou, Deus é mais forte que o demônio. E jogou a boneca para o outro lado da sala. Isso. E meu avô falou, padre, Deus é mais forte que o demônio, mas nenhum homem é.
On his way home that night, voltando para casa, in his brand new car, naquele carro novinho, he swears he saw this ele white light jura que ele come viu out uma of the luz, sky straight at his uma luz car. branca saindo do And céu em in the direção center ao of the carro, light, e no he saw centro Annabelle. da luz ele viu a Annabelle. As he veered off the road, E quando ele saiu da estrada para he went fugir da into a luz, ditch, the car ele was caiu numa ripped in half, vala, o carro foi cortado his na leg was metade e ele quebrou a perna. He was lucky. Ele It teve was miraculous sorte, he foi wasn't killed. milagre que ele não morreu. Now, I've had similar experiences Eu já where tive the experiências brakes went out on my parecidas car after em I que eu broke fiquei the sem curb. freio no meu carro depois que eu Or acabei com uma when maldição, ou The gas turned on quando on my, stove 3 nights in a row o without gás ligou no gasoline, meu filling fogão up the sem house fogo with gas durante fumes. 3 noites, enchendo a minha casa de gás. These are things you deal with São when you coisas deal com as with quais você paranormal, and people lida shouldn't take it quando lightly. você lida com coisas Take it lightly. paranormais. E isso não pode ser levado de forma leviana, porque pode ser fatal. Agora, Cris, você, como tem esse dom e muitos anos trabalha com isso, imagino que você também consiga controlar e manipular algumas manifestações psíquicas. Dá para usar isso em favor próprio? Não para, obviamente, para você fazer isso em detrimento contra outra pessoa, mas uma coisinha ou outra, tipo, pô, queria comer uma torta de maçã hoje. Se alguém me trouxesse, você manipula as coisas, alguém te dá, não? No, that's not something I'm capable of. Não, eu não sou capaz de fazer isso. I can read people Eu if I have posso to, ler as pessoas, se for but I necessário, choose not to. mas eu escolho except in my não work. fazê-lo, a não ser no meu trabalho. My grandmother A said minha these were gifts avó from God, dizia que isso and eram we should dons never de use them for our Deus own profit. e nós não devemos utilizar They're not esses for dons para o entertainment. nosso bem. Isso I'm sorry. não é um entretenimento, sabe? Sinto muito. I take this too seriously. Eu levo isso muito a sério. And I'm only doing these E interviews eu só and faço I'm out essas in the world entrevistas e eu to estou let por aí people no know mundo where para to que as go to get pessoas help. saibam para onde que elas precisam ir We para do ter this for ajuda. free, Nós and fazemos we esse do it trabalho de anonymously graça, de forma because anônima, I've seen what publicity porque eu will já do vi o que a to a publicidade family. pode And I'm not fazer para uma interested in família that. e eu não tenho I nenhum hate the interesse Wild West nisso. mentality Eu of odeio YouTube essa and mentalidade do Instagram, and YouTube, these do idiots out there Instagram on television e esses idiotas por aí na who televisão go out and que they say every que other ficam week they're falando, sei lá, a possessed. cada semana que estão That's possuídos. ridiculous. Isso é ridículo. I've done this 43 years, Eu and faço isso há I've only been 43 involved in anos e eu 12 só estive envolvido em 12 exorcismos. Como é que esse pessoal arruma um por semana, né? Porque o pessoal que tem o programa semanal, eles têm toda semana eles têm que ter um, né? It's called Hollywood. Isso chama Hollywood. It's called money. Isso chama dinheiro. Chris, você já foi chamado para ajudar a solucionar algum crime ou alguma coisa do tipo? One time. Uma vez. It's happened twice. Aconteceu 2 vezes, na verdade, mas uma vez a minha avó voluntariou os meus serviços para ir num culto satânico de forma escondida quando eu era adolescente. Imagina o que minha mãe pensou disso. Então, esse aí não aconteceu, graças a Deus. Mas nós temos um apoio online, na verdade 2 grupos de apoio online com mais de 1000 membros no mundo inteiro. E nós ajudamos essas pessoas com suas habilidades, a controlar as suas habilidades ou a se proteger. Eu sou terapeuta, além de outras coisas que eu faço. E eu percebi que depois do primeiro filme, as pessoas vinham até nós para esse tipo de ajuda. E aí eu percebi que a gente podia criar um grupo de apoio para ajudá-las. Mas nós utilizamos o grupo 1 ou 2 vezes para encontrar 2 pessoas desaparecidas. E tivemos sucesso. Mas a polícia não nos escutou até encontrar o corpo. A polícia quer provas. E eu não culpo eles. Eu também quero. Chris, quero agradecer muito sua conversa. Muito obrigado. Sempre que você vier para o Brasil, é bem-vindo. Passe aqui, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. E eu quero agradecer mais uma vez e quero dizer que o Chris vai estar esse final de semana na Horror Expo, não é isso? Eu espero que todo mundo apareça lá, inclusive. Eu adoraria conhecer todo mundo. Que legal. Apareçam, então, esse fim de semana. Apareçam, vocês vão ouvir, vão conhecer o Chris. Mais informações está passando aqui embaixo. Que dia que é? 4 e 5 de novembro, Danilo. É um evento bem familiar. A gente tem um labirinto do horror, tem cosplay, tem desfile, tem de tudo.
e a presença do nosso querido Chris McKinnell também. Que legal. O local, mais uma vez? No Centro de Eventos Pro Magno, do meio-dia às 10 da noite. Meio-dia às 10 da noite. Muito obrigado, sucesso no evento. Se eu não tiver show esse fim de semana, eu dou uma passada lá. Obrigado, Chris. Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui, continua aqui. E agora, o que tem, gordão? O Traje a Rigor. If you